Quando pensamos em Armagedon, a imagem que nos vem à cabeça é quase sempre a de um futuro catastrófico, certo? Mas, e se essa batalha, a batalha final, já tivesse acontecido? É exatamente isso que vamos explorar. Uma teoria radical chamada Teologia de Impacto, que defende precisamente isso. Pois é. A pergunta no centro de tudo isto é chocante, para dizer o mínimo. E se o Armagedão não for algo que ainda está para vir, mas um evento que já ficou para trás há quase 2000 anos? É esta a premissa que vamos desmontar peça por peça. Ok, então como é que vamos analisar isto? Primeiro, vamos perceber a regra de ouro desta teoria, a leitura literal. Depois, vamos ver como é que isso vira do avesso a ideia do Armagedon, transformando-o num evento passado com pessoas e lugares bem reais. Tudo, mas tudo mesmo, com um ponto de partida em Nazaré. E por fim, claro, vamos tentar perceber o que é que isso significa para nós a viver num mundo onde o juízo final, supostamente, já aconteceu. Muito bem, vamos começar pelo princípio. A regra central, a base que sustenta toda esta ideia. Para percebermos o resto, temos de aceitar um princípio que muda completamente as regras do jogo na leitura dos textos proféticos. Falamos da teologia de impacto, uma ideia bastante radical, formulada pelo seu criador Phil de Princeton. A ideia base é implacavelmente literal. Defende que cada palavra da revelação não é um símbolo de outra coisa, mas sim a descrição de um facto. Um facto histórico ou espiritual, mas sempre concreto, sem exceções. E o princípio é este, e é de uma simplicidade desarmante, nada simboliza nada. Pensemos bem no que isto quer dizer. Significa que as bestas, os anjos, os dragões da profecia não são metáforas para impérios ou para o mal abstrato. Não, são entidades literais. E esta regra, só esta regra, muda absolutamente tudo. Ok? Com esta regra literal em mente, vamos então à afirmação mais controversa. A linha temporal do Apocalipse, como a conhecemos, é completamente virada do avesso. Então, como é que isto funciona na prática? Segundo esta teoria, a contagem começa com Herodes o Grande. Quando ele institui 1000 sacerdotes, isso dá início a um milénio literal de contenção espiritual. E esse período de 1000 anos termina de uma forma incrivelmente precisa quando o sacerdote Zacarias fica mudo no templo. Esse silêncio é o gatilho, é o que liberta Satanás e dá início ao Armagedon. Percebem? Não como uma batalha futura, mas como um conflito real que aconteceu mesmo ali, naquela altura, e que culminou na crucificação. Esse sim seria o verdadeiro juízo final. Bem, e se os eventos são históricos, os seus protagonistas também têm de o ser, não é? As figuras do Apocalipse deixam de ser monstros de lenda para se tornarem pessoas de carne e osso daquela época. E olhem só para este elenco. O Cavaleiro do Juízo seria João Batista. Mas o mais incrível é a identidade do dragão e das bestas. Não são criaturas diferentes, mas sim uma única dinastia política, Herodes e os seus filhos. Até as aves do céu recebem uma identidade histórica. O exército romano, que, como sabemos, tinha a águia como insígnia. Tudo se encaixa num puzzle histórico. Ok, já vimos o quando e o quem. Agora falta uma peça fundamental, o onde. E a teologia de impacto argumenta que o campo de batalha não foi o mundo inteiro, como se costuma pensar, mas um local muito, muito específico. Expressões que para nós soam globais, como os 4 cantos da Terra, são aqui interpretadas de forma local, literal. O palco de todo este drama cósmico não é o planeta, mas sim as fronteiras geográficas de Israel. E a teoria vai ainda mais fundo, delimita um quadrante geográfico específico na Galileia. E isto não é uma ideia mística ou simbólico. Estamos a falar de uma área física, um palco real, onde todo este drama, histórico e espiritual, aconteceu. E é aqui que chegamos ao epicentro geográfico de toda esta teoria, ao coração da questão. Como é que um evento que nos parece tão cósmico, tão gigantesco, pode estar ancorado num lugar tão pequeno e específico? A resposta está em Nazaré. Este é o chamado eixo do Armagedão. 4 locais bem reais que marcam uma progressão, tanto geográfica como teológica. Começa em Nazaré, o ponto de origem. Segue para Caná, com o primeiro ato de poder. Depois, o Monte Tabor, como centro de alinhamento espiritual. E por fim, Megido, o limite, o palco do confronto final. E aqui está a chave, o ponto de ancoragem de tudo, Nazaré. Para a teologia de impacto, Nazaré não é apenas um detalhe biográfico. É o local físico da encarnação. É o momento exato em que o divino se torna visível, concreto, aqui na Terra. Não é uma ideia, não é uma metáfora. É um evento com um ponto no mapa. É o que transforma toda esta história do Armagedão num evento do mundo real. A partir de Nazaré, tudo o que acontece passa a ter um endereço físico, uma geografia concreta.
Certo. Agora vamos às consequências de tudo isto e há uma objeção bastante óbvia, que provavelmente já está a surgir na cabeça de toda a gente. É a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Se uma batalha desta dimensão, com milhões de seres em guerra, aconteceu mesmo, por que é que ninguém deu por ela? Onde estão os registros históricos, os relatos? A resposta, segundo esta teologia, está na própria Bíblia. Neste versículo, por exemplo, fala-se de um exército invisível que só foi visto quando os olhos do servo foram abertos. A ideia é que uma realidade pode existir, no mesmo espaço e tempo que a nossa, mas ser visível apenas através da revelação. Portanto, a falta de registros históricos não prova que o evento não aconteceu, prova apenas os limites da nossa percepção normal. A teologia de impacto basicamente o que propõe é que o Armagedon aconteceu em 2 planos, ambos literais, a acontecer ao mesmo tempo. No plano visível, os historiadores da época registaram os tumultos, as perseguições, as movimentações militares, coisas normais. Mas ao mesmo tempo, no plano invisível, os profetas teriam percebido o verdadeiro conflito espiritual que estava a acontecer ali, naquele mesmo lugar. Ambos os planos são considerados 100% reais. A única diferença é quem os conseguia ver. Então, o que é que isto significa? O que é que significa viver neste mundo pós-Armagedão? Bem, significa que o juízo final é um evento que já ficou na história. Significa que vivemos numa nova era espiritual, onde o perdão foi estabelecido na cruz, pondo um ponto final na antiga ordem e na sua forma de julgamento. E isto leva-nos à última questão, que deixo para reflexão. Se a grande batalha já foi travada, se o verdito final já foi dado, como é que isso muda a nossa forma de ver a história, a fé e até o nosso próprio propósito no mundo de hoje? A teologia de impacto oferece uma resposta radical que nos obriga a repensar tudo aquilo que achávamos que sabíamos.